Semana passada, eu lancei um vídeo aqui no canal em que eu criticava a forma como determinados profissionais da saúde mental tratavam o devaneio excessivo e a maneira como eles enxergavam o próprio devaneio excessivo, especialmente quando eles não conheciam o que significa a condição na vida de uma pessoa. E aí eu me utilizei da resposta de uma colega psicóloga com uma pessoa que relatava devanear de maneira desadaptativa e excessiva, e utilizei isso como base para essa minha crítica a respeito da postura de alguns profissionais. O dia da mentira já passou, só que esse vídeo e essa situação, que não é algo isolado, eu vejo muitos comentários, seja de profissionais e especialmente de leigos sobre o assunto, assim como de alguns devaneadores excessivos, que me fazem pensar que nós ainda temos um caminho muito longo pela frente, psicoeducando as pessoas a respeito do devaneio excessivo. Esse é um dos compromissos que eu tenho aqui no canal, foi por esse motivo que eu decidi falar sobre devaneio excessivo, para que eu conseguisse informar as pessoas sobre essa condição que, ao mesmo tempo que é muito prevalente, muito mais prevalente do que a gente imagina, ainda é muito desconhecida também, seja por profissionais, seja por familiares de pessoas que lidam com o devaneio excessivo, seja pelos próprios devaneadores excessivos e pela população geral. E aí eu fiquei pensando, tá, existem tantas coisas incorretas sobre o devaneio excessivo circulando na internet que, de certa forma, elas são aquelas mentiras que são divulgadas e que a gente muitas vezes nem se dá conta. E que isso faz com que, em alguns momentos, algumas pessoas passem a acreditar em inverdades. O dia da mentira já passou, mas eu decidi então fazer um vídeo sobre 5 mentiras que são ditas sobre o devaneio excessivo na internet. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fábio falando em mais um vídeo do canal. E aí vamos logo direto ao ponto. Quais seriam 5 mentiras que são contadas aqui na internet? A primeira delas seria a seguinte: ó. Por não ser um transtorno mental, não há com o que se preocupar. Baita de uma mentira. Quem é devaneador excessivo e entende como um problema sabe muito bem, porque o devaneio excessivo ele está muito associado em muitíssimos casos, a pessoas que convivem com autoestima baixa, a transtornos mentais, como uma comorbidade de outros transtornos mentais, como um problema de regulação emocional também, como uma estratégia de regulação emocional desadaptativa, assim como algo que acarreta ali uma série de prejuízos funcionais, prejuízos em diferentes áreas da vida dessa pessoa, assim como uma prática que reforça ainda mais o isolamento e até mesmo a solidão do devaneador excessivo. Então, só porque não é um transtorno mental oficialmente reconhecido aí pela comunidade científica, isso não quer dizer que não seja um problema que as pessoas não devem se preocupar. Muito pelo contrário, ele gera muito sofrimento também. Vamos lá para a segunda mentira. É só criatividade demais ou imaginação fértil? Bom, muitas pessoas de fato vão acabar se surpreendendo porque até elas descobrirem que a prática tem um nome, para elas seria só uma atividade mental lúdica que não tem problema algum. Em muitos casos, fantasiar em si não é o problema. Eu já falei isso inúmeras vezes, você já deve estar cansado, mas é sempre bom reforçar. Todo mundo fantasia. Todo mundo que está cognitivamente apto, obviamente, vai acabar devaneando em algum momento. Isso é natural. A gente está falando aqui das pessoas que devaneiam de uma forma desadaptativa e excessiva. E para essas pessoas, não é só criatividade ou imaginação fértil. Isso porque o devaneio excessivo é uma prática compulsiva. Além de ser uma prática compulsiva, ele também é uma prática que sai do controle da pessoa, então ela deixa de ser uma prática meramente recreativa para se tornar algo que está fora do controle daquela pessoa em relação a quando ela vai começar a fantasiar, até que momento ela vai fantasiar. Assim como ele também é usado para fins de autorregulação, como uma espécie de automedicação. E, por fim, além disso, existe o fato de que muitos devaneadores excessivos, eles não externalizam aquilo que eles fantasiam. Pelo menos muitos não fazem isso. E o que isso tem a ver com a criatividade? É que, se a gente for pensar, a criatividade é o resultado, obviamente, de algo que você escolhe. Você sempre escolhe. Ainda que você, vez ou outra, acabe tendo uma ideia, né, espontânea, assim, mas quando a gente se envolve numa prática criativa, nós estamos ali engajados, conscientes daquilo. E no caso do devaneio excessivo, você não está escolhendo exatamente o momento em que você vai devanear. Se você quer devanear naquele dia, se você quer devanear pela manhã, pela tarde ou pela noite, muitas pessoas, muitos devaneadores não vão conseguir escolher isso. Então, como a gente pode pensar que é só imaginação fértil, ou como pensar que é só criatividade, se não existe a capacidade de traduzir isso em algum produto, digamos assim, nem que seja pessoal, sabe? Algo que você vai utilizar para a sua vida ou mesmo para fins que sejam outros, profissionais, né? Enfim, sociais, não sei. Então,
Isso é uma mentira. Terceira mentira é o seguinte: quem devaneia só quer fugir da realidade. Aqui nós temos um exemplo de uma meia-verdade. Como não existem verdades pela metade, então é uma mentira. Por que, que quem devaneia só quer fugir da realidade não é exatamente uma verdade? Porque o devaneio excessivo tem a função de distanciar do sofrimento. Além disso, ele também permite que essas pessoas experimentem emoções agradáveis, confortáveis, prazerosas ou recompensadoras também. Assim como também é utilizada para diminuir ou absorver, digamos assim, certas dores. É por isso que não é só um querer fugir da realidade como se fosse uma prática meramente lúdica. Existe uma função para aquilo. Eu já tinha dito isso em outros vídeos aqui, e é sempre bom reforçar. O devaneio excessivo é uma prática que tem uma função, e não é só a de simplesmente você se desligar do que está acontecendo ao seu redor. É de você conseguir se proteger, é de você conseguir sobreviver psicológica e emocionalmente, é de você conseguir também ter acesso a coisas que você sente que não consegue acessar na vida real, como seria o caso de certas emoções ou experiências de vida. Você se enxergar de uma forma que te agrade, né? Idealizando quem você é, idealizando as pessoas com quem você convive, idealizando relacionamentos, idealizando sua vida de modo geral. Então, não é só uma fuga da realidade sem pretensões. A quarta mentira é o seguinte: ó. Se o devaneador excessivo quiser, é só parar. Isso aqui é uma grande mentira e talvez alguns devaneadores acabem acreditando nela quando eles pensam em parar. Porque eles podem acreditar que, poxa, isso aqui está me atrapalhando, mas no momento em que eu quiser é só eu cortar isso e ponto final. Geralmente o devaneio excessivo, para muitos casos, claro, ele vai acabar surgindo através de um desenvolvimento em que inicia como uma prática recreativa, sem qualquer problemática, e depois vai se tornando algo cada vez mais compulsório, como eu havia dito, e também uma dependência. E aí vamos lá, por que, que isso aqui é uma grande mentira? É uma dessas grandes mentiras. Porque o devaneio excessivo funciona justamente à base de recompensa. O devaneio excessivo, ele é procurado, as pessoas recorrem a ele por conta dos seus agrados, daquilo que ele proporciona de bem-estar, de prazer, de alívio. Assim como para muitos devaneadores, a única fonte de alívio e de prazer. Ou seja, para você conseguir abrir mão disso, você necessita ter alguma coisa que substitua e que faça com que você tenha satisfação com a vida, que você tenha esse mesmo alívio, que você tenha prazer, né, de certa forma, com alguma outra coisa. Senão, a chance de você ter uma recaída é muito, muito alta. É assim que acontece com os vícios. Não adianta você simplesmente cortar esse vício, porque existe uma chance muito grande de você voltar a recorrer a ele, porque não tem algo que substitua nos momentos de dificuldade. O devaneio excessivo também se liga justamente a essas dificuldades de vida. Então, ele acaba se tornando, fora desse controle, um vício e uma compulsão. Logo, não é só querer e dizer assim, poxa, eu vou parar aqui e tá tudo certo, acabou. Até porque a gente está falando de uma coisa que acontece aqui, ó. Não tem como se desligar exatamente disso aqui, é diferente. A gente não tem como se afastar daquilo que produz as fantasias, porque ela faz parte de quem a gente é, né? O nosso cérebro. Diferente, às vezes, e não menos problemático, claro, de álcool, por exemplo, ou cigarro, vamos colocar aqui esses dois exemplos, ou compras, os jogos, por exemplo. Ainda existe a possibilidade de que você se afaste daquele objeto que produz o produto ali do seu vício. No caso do devaneio excessivo, é a gente. Quinta e última mentira é o seguinte, ó. O devaneio excessivo ajuda emocionalmente, então, no fundo, faz bem. Isso aqui é uma grande armadilha. A pessoa realmente pode pensar, e muitos devaneadores acabam compartilhando essa ideia de que, poxa, isso aqui me faz tão bem, eu não quero me livrar disso. Não é um problema. Eu me sinto bem aqui, muito melhor aqui do que na vida real. Né? E por que que isso não é uma verdade? Pelo fato de que ele é uma prática desadaptativa. E por ser desadaptativa, a gente está falando daquilo que, ainda que temporariamente e de maneira superficial ajude por um lado, ele não auxilia em relação a outras problemáticas. Por exemplo, o devaneio excessivo não te prepara para viver. Tudo bem que existem devaneadores que vão se utilizar de situações que possam viver no futuro para conseguir já se adaptar. Tudo bem, existe essa parcela de devaneadores, mas uma outra parcela também muito grande de devaneadores excessivos não consegue traduzir aquilo que eles fantasiam como algo que eles vão aplicar na vida real. Muito pelo contrário, eles tentam resolver tudo aqui, ó, no seu mundo interno. Uma briga que teve com alguém que conhece, uma discussão que ouviu, uma situação violenta que acabou presenciando ou vivendo, tudo essas pessoas buscam resolver de maneira imaginativa.
E é por isso que acaba não sendo adaptativo, justamente porque depois vai trazer uma série de consequências psicológicas e emocionais danosas, como a culpa, a vergonha, o remorso, a frustração, a ansiedade, né, a angústia, enfim, entre outras emoções aí que são extremamente desconfortáveis. Além disso, o devaneio excessivo acaba operando num ciclo, e como o nome já diz, é um ciclo que, de certa forma, faz com que seja muito difícil de se pensar que tudo bem você ser um devaneador excessivo. Por quê? Qual é esse ciclo? Alívio, culpa ou vergonha ou esses outros sentimentos que eu acabei de falar e depois, novamente, fuga. Novamente, situação difícil, busca por alívio, novamente culpa e uma série de outras emoções desconfortáveis, e aí novamente busca por alívio, sabe? Então acaba entrando nesse ciclo aí, a pessoa se vê presa e com dificuldade realmente de conseguir se livrar daquilo. Além disso, ele também gera evitação. As pessoas vão procurar ficar, né, imersos em seus devaneios, sentindo tudo aquilo que o devaneio oferece de bom e vão se desligar realmente do mundo exterior. E se desligar sendo participativo, vão acabar se distanciando de vínculos sociais, vão deixar de participar de situações na vida cotidiana, vão acabar abandonando certos objetivos de vida, vão acabar deixando de viver experiências fora, obviamente, do seu mundo interno. Então, essa evitação também é uma outra consequência. Além, claro, de levar à frustração com a vida, no sentido de que chega um momento que muitos devaneadores vão tentar comparar a vida real com a vida fantasiosa e vai ser praticamente unânime a concepção de que a vida fantasiosa é muito melhor. A vida real não chega aos pés daquilo que eu vivo na minha imaginação, nos meus devaneios, nos meus cenários mentais. E aí, justamente por isso que, mesmo que por um lado ajude emocionalmente, não quer dizer que, no fundo, ele faz bem para você. Se a gente for pensar em médio e longo prazo, existem prejuízos imensos. Bom, é isso. Essas são 5 mentiras. Eu poderia listar algumas outras também, mas são 5 mentiras que o devaneador excessivo acaba acreditando e que algumas pessoas acabam disseminando na internet, mas que, né, não tem realmente um fundo de verdade, muito pelo contrário. Queria aí que você me contasse uma mentira que você já acreditou sobre devaneio excessivo e por que ela seria uma mentira também. É isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.